O método de Gauss-Seidel nada mais é do que uma variação do método de Jacobi, né? E ela parte do seguinte princípio: quando você está resolvendo o método de Jacobi, você não está utilizando as estimativas mais recentes que já foram calculadas, né? Então observe aqui, por exemplo, quando você está fazendo aqui a primeira interação do método Jacobi nesse exemplo, você utiliza x2 do passo anterior, x3 do passo anterior, para calcular o novo x1 do novo passo. Na segunda equação, quando você vai calcular o x2, você usa o x1 do passo anterior, embora você já tenha obtido ou calculado uma nova aproximação para o x1. Então, por que não usar essa nova aproximação do x1? Da mesma forma, quando eu estou calculando o x3, eu estou usando o x1 e o x2 do passo anterior, mas eu já tenho duas novas aproximações para x1 e x2. Então, por que não usar essas novas aproximações para calcular o valor do x3? Porque se essas aproximações estão mais corretas, eu vou conseguir com que o x3 converja mais rapidamente. E de forma geral, isso vai tornar o meu método de convergência mais rápida, né? E é exatamente esse o princípio. Quando você considera a equação de interação, né, a equação obtida para o método de Jacobi, vamos procurar aqui, achei, pronto. Quando você considera essa equação do método de Jacobi, então você vê que ela é dividida em duas partes. Eu vou subtrair a parte que vem antes da diagonal e a parte que vem depois da diagonal. Essa parte que vem antes da diagonal é justamente os valores que já foram previamente calculados para a nova iteração. Então a ideia do método de Jacobi é muito simples. Em vez de usar o índice K aqui, eu vou usar o índice K mais 1, que são as aproximações mais recentes do meu método, tá? Então é a mesma equação do método de Jacobi, com a única modificação de que estes valores, que são os valores anteriores, são sempre os mais recentes. Mais recentes, tá? É isso que eu quero utilizar. Bom, quando você modifica o método, você modifica as condições de convergência. Então, existe um critério para o método de Gauss-Seidel, também do tipo do critério das linhas, ou seja, um critério do tipo se então, se satisfaz, então converge, tá? Que é determinado critério de Sansefeld. O critério de Sansefeld é muito parecido com o critério das linhas. Então, o que você vai fazer apenas é o seguinte: você vai pegar cada linha, né? Começa da primeira linha e você vai somar todos os elementos, exceto o elemento da diagonal. Isso vai te dar um valor que é chamado de beta 1. Depois, esse beta 1 você vai utilizar para multiplicar os elementos que estão somados antes da diagonal, tá? E vai somar os elementos após a diagonal. Isso vai te resultar nos beta-i's, tá? Se o maior valor dos beta-i's for menor do que 1, então o método de Gauss-Seidel converge para o sistema AX igual a B. Tem um exemplo aqui de cálculo, que aí fica um pouco mais fácil entender o conceito, né? Então observe o que a gente fazia no critério das linhas. Você continua fazendo aqui, ó, né? Então você vai pegar a matriz, vai excluir a diagonal, né? E aí vai dividir isso pelo elemento da diagonal. Então 1/5, 1/5. Aqui é a mesma coisa com este, né? Então vai dar 3/4, diagonal você exclui, 1/4. E aqui você vai ter 3/6, também conhecido como meio, né? 3/6, meio, elemento da diagonal. O critério das linhas, você simplesmente soma as linhas e acabou. O critério de Sansefeld, você soma a primeira linha da forma tradicional, então vai dar 2/5, né? E chama isso de beta 1. 2/5, que é 0,4, tá? 0,4. Para você calcular a segunda linha, esse beta 1 você vai multiplicar pelos elementos da primeira coluna.
Então, aqui, isso aqui vai estar multiplicado agora por 2/5, ou 0,4. Oxe, ficou meio apertado aqui, né? 0,4. Este aqui também vai ser multiplicado por 0,4 quando eu somar a linha 3. Então, agora a minha soma, eu vou multiplicar 0,4 por 3/4 e somar com 1/4. Isso vai me dar o beta 2, que é 0,55. Esse primeiro elemento eu vou multiplicar por 0,4 e o segundo aqui eu vou multiplicar por 0,55. Aí somo os elementos da diagonal, o resultado deu beta 3 igual a 0,475. Então, observe que se você fosse usar o critério das linhas aqui, ó, 3/4 mais 1/4 dá 4/4, que é 1. Ele não ia satisfazer o critério das linhas. Mas como o critério de Sansei-Feld é multiplicado pela constante anterior, eu tenho um valor menor do que 1. O maior desses valores é justamente esse cara aqui, que é menor do que 1. Portanto, eu tenho convergência do método de Gauss-Seidel pelo critério de Sansei-Feld. Bom, é possível mostrar que se o critério das linhas é satisfeito, então automaticamente o critério de Sansei-Feld também é. Mas novamente não vale a volta, como a gente viu nesse exemplo aqui, de uma matriz que satisfaz o critério de Sansei-Feld, mas não satisfaz o critério das linhas. Tá? Tá aqui, né? Ó. O critério das linhas do caso anterior é 1, ou seja, não é satisfeito o critério das linhas. Nem também o critério das colunas, tá? Se você for analisar. Bom, vamos ver um exemplo de aplicação. Como que eu faço para resolver um método pelo Gauss-Seidel? Esse exemplo é o mesmo exemplo que a gente usou no método de Gauss-Jacobi, né? E a gente parte, então, da mesma ideia. Eu vou isolar os elementos da diagonal, tá? Então, eu vou isolar os elementos da diagonal com uma exceção com relação ao método, né? Os elementos cujo índice forem maiores do que eu estou calculando, eu ponho índice K. Os elementos que forem menores do que o índice que eu estou calculando, eu ponho K mais 1, né? Porque eu já tenho o valor mais recente. Então eu indico aqui, ó, você está vendo? O lado esquerdo é sempre K mais 1. O lado direito é que vai mudar, pode ser K ou K mais 1. Então você tem aqui, ó, X2K, X3K. O X2, o X1 aqui é menor, então eu vou pôr K mais 1, porque eu já calculei anteriormente. E o X3 eu deixo K porque é maior. Esses dois já são menores do que X3, do que o índice 3, então eu ponho aqui K mais 1 e K mais 1. Tá? E aí, na hora que eu vou calcular as interações, eu comecei aqui com o mesmo valor inicial, então vou fazer a substituição. X1, eu ponho a constante que estava lá, 0,7, menos 0 vezes 2 vezes o x2, que é menos 1,6, menos 0,1 vezes x3, 0, que é o 0,6, calculei 0,96. Até aqui não mudou nada. Agora, nesse ponto aqui que muda. Então, eu tenho a equação de interação. Menos 0,2, agora o x1, 1. Eu não vou usar mais o valor 0,7. Eu vou usar o 0,96. Então, fica menos 1, 0,6, menos 2, 0,96, tá? Que é o valor mais recente calculado. O x3 eu não tenho o valor mais recente, então vou usar 0,6, dá menos 1,912. Quando eu vou calcular o x3, eu vou usar o x1 e o x2 mais recente. Então, o x1 mais recente é 0,96, o x2 mais recente é menos 9,1,2. Então, eu tenho 0,982. Portanto, essa minha nova aproximação pelo método de Gauss-Seidel, e calculando aqui a variação relativa da mesma forma. Este menos este, 0,26. Este menos este, 0,312. Este menos este, 0,382. Dividido pelas normas dos valores absolutos. Então, a razão aqui deu variação relativa de 0,2, que é maior que 10 a menos 2. Preciso repetir o processo. Pegar os novos valores aqui e substituir de novo no método, tá? E fazendo isso, eu obtenho aqui, tá? A nova aproximação, a variação relativa calculada entre os dois, vocês podem verificar. Ainda não foi suficiente, calculo a terceira aproximação e obtenho, então, a minha nova aproximação, 0,99 menos 2 menos 1,
tá? Se a gente comparar com o que a gente obteve pelo Jacobi, no Jacobi a gente usou 4 iterações, aqui a gente usou 3. Além disso, a solução está mais próxima de 1 menos 2 e 1 do que a solução do que a gente tinha obtido no Jacobi. Então você vê que a convergência realmente é muito mais rápida. Então o método Gauss-Seidel, sempre que pode ser utilizado, ele deve ser preferido ao método de Jacobi, porque a convergência dele é muito mais veloz.